Boa noite, igreja! Boa noite, Brasília, todos os estados fora do país. Boa noite a você que está online, não se identificou. Boa noite. Boa noite a todos. Essa quarta-feira eu estarei em Volta Redonda. Eu quero chamar todos vocês que conhecem alguém de Volta Redonda, por favor, vai aparecer o endereço de onde eu vou estar, fazendo uma ministração de revelação e cura interior. Então, se você conhece alguém perto de Volta Redonda, avise essa pessoa. Estarei falando isso na rádio. E para que as pessoas saibam, eu estarei lá nessa quarta-feira. Bom, eu gostaria de falar hoje sobre algo que poucas pessoas passam por isso. Por quê? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já ouviu falar em porquê? Por quê? Não é aquele junto não, porque junto é na resposta. É o porquê separado. Tá bom? Para os jovens que não sabem disso, a diferença do porquê junto e separado, quem sabe? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Que eu tenho mania de ser professora, né? Então, o porquê separado vem no início de toda pergunta. E o porquê junto na resposta. Amém? Separado é quando você tem dúvida. Aí você se separa da voz de Deus. E quando tem junto, é a resposta. Amém? Entendeu isso? Então, quando você for fazer uma pergunta, você usa o separado ou junto? Ufa! E quando você for responder, você bota o porquê junto ou separado? Nunca mais vai esquecer? Agora, e quando você não sabe exatamente qual o porquê, ele vem junto ou vem separado? Depende. Ele tem até acento para o teu desespero. Quando a gente pergunta para Deus por quê, estou com óculos para uma coisa mais intelectual, né? Então a gente pergunta para Deus, pastor, tem certeza que é ela? Gente, eu já fui assim um dia, advogado tem essa cara, né? Acontece no espírito é que você está vivendo uma situação no seu coração e você pergunta, que porquê é esse? Junto ou separado? Ok, nunca mais você vai esquecer disso. Então, o seu porquê separado é porque você está fazendo uma pergunta para Deus. Deus, por quê? E aí Deus vai lá e responde o porquê? Responde? Ele responde? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, ele responde? Deus responde para você? Nós sempre temos dúvidas no nosso coração. Tudo que nós vamos fazer, todas as coisas que nós lidamos na vida, sempre há aquela dúvida. Fico com essa pessoa ou não fico com essa pessoa? Caso com essa pessoa ou não caso? Separo ou não separo? Estou junto ou estou separado? Acredito que Deus vai me curar ou não? Isso vai ser resolvido na minha vida ou não? Amém, irmão? Todos que têm namorada falam amém. Todos que são casados, falem amém. Amém. Todos que estão solteiros, falam amém. Amém. Uau! Precisamos orar, né? Por que, Senhor? Por que essa situação ainda não aconteceu? Por que eu não consegui resolver isso? Senhor, por que eu não faço isso? Por quê? Por quê? Por quê? E aí quando você pergunta por quê, pergunta a pessoa do seu lado, o que Deus fala? E tem gente que pergunta assim, por quê? Por que as pessoas não reconhecem o que eu faço? Por que Deus não mudou a minha vida? Por que Deus não me deu outra casa e outras pessoas? E por que eu tenho que viver isso? Por quê? Porque eu não fico olhar para frente, porque senão ela não vai olhar para mim. Você viu que eu entendi o que você estava pensando, rapaz? Você achou realmente que eu ia passar por você sem falar contigo? Você tentou, né? Foi uma boa tentativa. Mas o processo da gente
em buscar o nosso porquê e pedir para Deus, Deus, por quê, por quê, por quê? Você não para de perguntar para Deus por quê. Por que será? Por que será? Por que, Deus? Por que você não fez isso? Eu queria tanto que tivesse mudado. Eu queria tanto, Senhor, que fosse mais fácil. Podia ser mais fácil, Deus. Por que você não faz na hora? Sopra o sopro de vida e muda e transforma. Deus, por quê? Nós temos tantos porquês e tantos porquês no nosso coração. E eu pergunto a você se em algum momento você já buscou a Deus, não para você entender as coisas, mas para você aceitar o que Ele quer falar com você. Há uma diferença muito grande. Porque quando Deus quer falar algo na sua vida e quer falar com você, você não precisa entender, você tem que apenas escutar. E às vezes escutar Deus é complicado. Porque Deus se reveste na forma do seu marido. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já ouviu a voz de Deus através do seu marido? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já ouviu a voz de Deus através do seu marido? Aí que você não escuta mesmo. Como é que Deus vai usar um marido desse? Sim, as manifestações da presença de Deus na sua vida podem variar conforme aquilo que Deus quiser te dizer. Se Deus quiser levar você a uma humildade, se Ele quiser que você seja humilde em áreas na sua vida, Ele vai fazer coisas humilhantes para fazer você ver as coisas do reino. Entende isso? É humilhante. Porque às vezes a gente se esgota nos nossos próprios argumentos. Sabe aquelas pessoas que estão sempre argumentando, são tão argumentadoras, mas não chegam a conclusão nenhuma nos seus argumentos. Finalmente Deus entra e fala: paz. Você precisa de paz. Para de tentar achar a resposta dentro de você. Recebe a resposta de Deus. Larga isso. Larga. E você vai ver que você vai ter paz. É difícil, por quê? Porque Deus às vezes usa coisas terríveis para falar com a gente. Principalmente se a gente é teimosa. Você já viu gente teimosa? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Já viu gente teimoso? Pessoas que decidem fazer as coisas da sua própria maneira e vão ir lá e fazem. Pergunta a pessoa loura que está do seu lado. Você já viu gente assim? Pergunta mesmo que Deus está falando na tua vida agora, hein? Abaixa um pouquinho, por favor, Vinícius. Então, o processo de Deus na nossa vida de porquê. Há um porquê. E é muito forte, porque quando você passa a entender, existe um porquê para... Pergunta a pessoa que está comendo chiclete do seu lado. É verdade ou não é verdade? Existe um porquê para tudo. Existe um porquê. O problema é a gente assim, ei, alô. Quantos dedos tem aqui? E quanto aqui? Deixa a pessoa sentar, em nome de Jesus. Amém? Então vamos pegar a Bíblia em João 14:1. João 14:1 diz: você pode ler para mim? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em... Mas o problema é que o nosso coração sempre está conturbado. O problema é que sempre estamos com perguntas para Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus muda isso, Deus passa o rodo naquela pessoa. E Deus passa? Graças a Deus, né? Mas a gente tem esses porquês.
E o mais interessante é que você, dentro desses porquês, aonde você vai buscar resposta? Aonde você busca resposta para os seus porquês? Nas suas dúvidas. Seu coração cheio de dúvida vai buscar resposta nas suas dúvidas. E aí o que você consegue? Mais dúvidas. Quando você tem perguntas genuínas de Deus, perguntas profundas de Deus, você precisa buscar resposta em? E como é que Deus vai te dar resposta? Como é que Deus vai te dar resposta? Deus vai te dar a resposta através das coisas que vão acontecer na sua vida. Ele não vai criar uma outra, que agora já estão criando um outro ser humano, já viu como é que está sendo criado? Um outro robô, já viu robô igual ao ser humano? Quem já viu isso? Achei ótimo, vai lá, trabalha e eu vou para o... O único robô que não vou poder criar é pastor. Porque pastor não dá, tem que ser o Espírito Santo para ministrar. Aí como é que o robô vai receber o Espírito Santo? Meio complicado. Então, processar perguntas para Deus, primeiro você precisa ter o seu coração, esse porquê seu, precisa estar puro. Que tem aquela pessoa que quer fazer o que ela quer fazer, ela fala, por que não? Quem tem filho de 13 anos aí? Levanta a mão. Filho de 13 anos fala assim, por que não? Aí a mãe tem que ter aquela paciência, sabe como é que é? Aquele princípio da sabedoria, e você tem que dominar toda a sua ira, e tem que falar, por que não pode, meu filho? Deixa eu te explicar as razões. Depois disso você ganha o benepérito de ser uma mãe. Por quê? Se teu coração está rebelde, você está chateado, você quer aquilo, tem que ser aquilo de qualquer jeito, o seu porquê vai sair doce, vai sair, eu quero saber porquê, vai sair aberto para a resposta de Deus? Claro que não. Como é que vai ser o seu porquê? Por quê? A gente fala assim com Deus? Pergunta ao Hugo que está do seu lado, a gente faz assim com Deus? A gente não fala assim com Deus. A gente fala como? Deus, por quê? Deus, deixa eu saber por que isso está acontecendo na minha vida. Por que eu estou em depressão tantos anos na minha vida e não consigo sair do lugar onde eu estou? Por que, Deus? Essa é a pergunta que Deus vai te responder. Porque você vai estar aberto a receber a resposta de Deus. O seu porquê é separado, porém o seu coração está quebrado pela resposta de Deus. E Ele passa a falar com você de maneiras incríveis. Levanta pessoas e situações para falar aquilo que você não podia saber se não fosse aquela pergunta lá atrás. Não pode desconectar o que você perguntar para Deus lá atrás daquilo que está acontecendo aqui na frente. Amém? Você não pode simplesmente desconectar. Não. Eu perguntei para Deus isso e agora eu perguntei para Deus, Deus, eu tenho que ser amigo dessa pessoa, essa pessoa é sincera. Aí ela começa a fazer um monte de coisas erradas na sua frente. Deus está respondendo ou não está respondendo? Quem está conseguindo fazer você enxergar é? Então você precisa enxergar que Deus está falando com? Está falando com você. E você está continuando, mas por quê? Talvez você não queira ver que essa pessoa está fazendo coisas erradas, porque é difícil ou não é difícil a gente ver uma pessoa fazer, principalmente as pessoas que a gente ama. Não é difícil a gente ver as pessoas que a gente ama fazendo coisas erradas? Agora, porque elas fazem errado, você simplesmente vai largá-las? Passou a fazer coisa errada, então não presta? Quem vai sobrar? Sobra ninguém. Mas a verdade é que existem situações que Deus vai te dando sabedoria para você lidar. E os seus porquês precisam ser precedentes, precisam preceder a atitude no seu coração de querer ouvir. E se você quiser ouvir, Deus tem um caminho.
Mas talvez não seja aquele caminho mais fácil que você queria. Sim, sim, salabim, pum, tudo se modifica. Às vezes o caminho é mais rápido, o caminho é mais difícil, e muitas vezes o caminho é mais sábio. Amém? Pergunta a pessoa do seu lado, quantas vezes Deus mandou você ficar em silêncio? Pessoa de vinho que está perto de você, Deus falou para você ficar em silêncio? Aí você não ficou em silêncio, o que aconteceu? Os de vinho respondam, o que aconteceu? Mas eu perguntei para Deus por quê? Ele te respondeu e você obedeceu? Não, você obedeceu mesmo. E aí o processo de Deus na sua vida precisa entender. Deus está falando algo com você e você precisa ouvir e você precisa entender. Deus não quer que você fique aprisionado. Deus não quer que você fique num lugar, numa caixa, em que você não consegue sair, nem as pessoas conseguem entrar. Você precisa dar uma oportunidade para Deus usar pessoas para ajudarem você a sair desse lugar. Não adianta você falar por quê, quando Deus está trazendo a resposta, você não quer ouvir. Ou nem dá uma oportunidade para Deus mudar. Experimenta. Dá uma chance para Deus entrar através de outras pessoas para te ajudar. E assim Deus começa a nos ensinar. Toda vez que você tem um porquê, você tem uma? Acho que ninguém me entendeu. Toda vez que você tem um porquê, Deus tem uma? Eu não ouvi. De novo? O que é mesmo? E aí essa resposta está onde? Em Deus. Em Deus, leia-se, no reino. E o reino de Deus, já aprendemos que é um lugar. Você está nesse lugar? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você está nesse lugar? Não, pastor, eu estou pensando na semana passada, nas coisas que eu não ouvi de Deus, e se eu estou ouvindo de Deus, e será que Deus é à vontade? Será que eu estou sendo rejeitado? Pergunta a pessoa do seu lado, você está pensando em rejeição? Eu estou meio com medo de ser rejeitado. Quando a gente tem medo de ser rejeitado, o que a gente faz? A gente foge. Quando a gente tem medo de rejeitado, a gente nem chega perto da pessoa. A pessoa está passando ali, você passa ali, aí. Não é verdade? Eu estava num cinema, saindo com as crianças, aí vi uma pessoa. Eu olhei a mente daquela pessoa assim, meu Deus, se ela me ver, ela vai ficar vermelha, azul e branca. Aí eu fiz assim para ela, assim. Às vezes você fica com medo. Você fica, nossa, o que eu vou fazer diante dessa situação? Imagina o que eu vou falar para a pastora saindo com esse rapaz. Ela vai descobrir que eu estava com esse rapaz. E eu disse para ela que eu nunca saio com ninguém. Não é o caso. Ela já tinha me falado, calma. Mas eu já viu, a pessoa olha o pastor, assim, a sorte de vocês é que eu não vou em boate. Não aguento, a minha idade não dá mais para ouvir aquele barulho, eu fico escutando aquele barulho, eu nem sei como é que alguém consegue pensar naquele lugar. Tudo tem a sua idade, né? Mas é a sorte de vocês, porque eu chegasse numa boate, qual é o nome daquela boate? Me falaram que tem uma boate super chique, qual é o nome? Que tem um show, como é que é o nome? Nina, como é que é? Vitrine. A pastora está fazendo comercial. Mas você está perguntando por quê? Deus, por que Deus? Por que Deus? Deus está tentando responder para você. Deus está tentando falar com você as coisas que você precisa mudar na sua vida, no seu casamento e na sua vida pessoal. Colocar o tempo todo culpa nas pessoas, culpa em Deus, porque você não consegue resolver situações na sua vida, que literalmente você se fechou e não deixa ninguém entrar. Se você se fecha, o que acontece quando você se fecha? Deus pode entrar? Deus não entra. Deus é educado, Ele só vai entrar naquilo que você permitir que Ele entre. Amém?
Mas existem coisas que realmente no nosso processo de coração, você precisa não turbar o seu coração, mas permitir que Deus opere nesse lugar. E como é que Deus vai operar nesse lugar? Como é que Deus vai entrar nesse lugar? Como é que Deus vai fazer aquilo acontecer? Ele vai criar um ambiente em você para você enxergar aquilo que Ele quer te ensinar. Deus quer te ensinar, Ele quer te ensinar a como fazer as coisas. E através da voz dEle, que são sinais, situações, que Ele vai operar na sua vida, você vai começar a pensar, Deus fez isso na minha vida, logo. Deus colocou pessoas para me ajudar, logo. Eu não preciso de ajuda. É isso? Pergunta a pessoa de azul que está perto de você. Se Deus colocou pessoas para te ajudar, logo você precisa de? Eu costumava ir nos congressos, né? Porque, né? Poxa, vou lá no congresso, não precisa ouvir mais nada. Eu e Deus. Tudo. E aí eu ministrava. Não, eu estou com Deus, não, eu estou... Aí vem uma pessoa sem nada, a pessoa varrendo o chão. Fala assim, abacate e abóbora. Abacate e abóbora, aquilo entrava no meu coração. Pô, mas não foi feito por um profeta, não foi feito por bispo, não foi feito por apóstolo, foi uma pessoa que estava limpando o chão. Essa pessoa pode ser usada por Deus? Sim. Claro que sim. E vai vir de uma situação que você não está esperando. Os seus porquês, todos eles serão respondidos. Mas primeiro você precisa acreditar que Deus vai responder a sua oração. Você precisa acreditar que através de sinais e situações, Deus vai trazer coisas para você. Porque à medida que você abre o seu coração para que Deus fale, então Deus vai falar. Aí você não pode duvidar que Deus exista. Você não pode duvidar que Deus existe. Porque se Deus consegue ler o seu coração, se Deus consegue enxergar o que está no seu passado, o que está no seu futuro, então Deus, logo Deus, e se Deus existe, Ele cuida de você. Ainda que você não enxergue isso. E se está acontecendo algo na sua vida, e eu sei que muitas pessoas aqui estão vivendo, vocês que estão me ouvindo agora, você sabe que algo está acontecendo na sua vida. Então eu quero levá-los a perguntar para Deus, por quê? Não como se fosse uma pessoa que nunca recebesse a resposta de Deus, mas um porquê sincero e verdadeiro. Senhor, por quê? Logo Deus vai começar a trabalhar na sua vida e vai fazer você enxergar por quê. Mas você tem que ter Quanto é a humildade? Pergunta a pessoa que está dizendo. Já viu uma humildade barata? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Já viu uma humildade barata? Leve 3 e pague 2. Humildade é uma das coisas mais difíceis de a gente ter, porque a humildade nos faz ficar abertos ao que Deus está falando no nosso coração. Mas às vezes você está tão desconectado, que Deus está falando com você o tempo todo, e você está onde? Vai, pergunta a pessoa do seu lado, você está onde? Está em Marte, muito bem, Marte. Você está em Marte, Deus está lá cutucando você, dizendo assim, olha, a sua teimosia não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém pode ser bengala de ninguém, não é verdade? Quando você olha para uma pessoa e passa a fazer aquela pessoa de bengala,
você está dando a ela um lugar para destruir você. Porque você está dizendo que você é aleijado. Entende isso? Você entende que Deus não trouxe você nessa terra para você precisar de uma pessoa para ser bem? Então, relacionamento não é uma atitude de você encostar naquela pessoa e fazer aquela pessoa ser uma bengala para você. Relacionamento é aquilo que você precisa aprender, crescer em amor. Amém? Mas e se a gente tem preguiça? Quem já teve preguiça aqui de crescer? Ai, vou ter que ouvir. Vai me dar um trabalho ouvir Deus. E eu acho também que eu não tenho esse, sabe? Eu não tenho esse dom, assim, tipo. Eu sou uma pessoa mais quieta, calada. Deus fala comigo assim, a cada 60 anos. Estou esperando o momento. E aí, se você pensa dessa forma, se você age dessa forma, você está dizendo para Deus: Senhor, eu não sou digna de receber a sua voz. Ainda que ele dissesse, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo, e eu vou derramar a minha voz sobre toda a carne. O meu Espírito estará aqui convosco. Mas se Ele está aqui conosco, então aonde está nossa mente, nosso coração, que não vai buscar profundamente essa intimidade e esse relacionamento íntimo? Aonde está nossa mente, nosso coração, que o tempo todo tentem criar situações e respostas para nós mesmos não nos colocarmos à disposição de ouvir de Deus? Aqueles que já escutam de Deus, então deixa seu coração fechado. Aqueles que escutam de Deus, lembre-se, Deus sempre vai derramar sobre a sua vida se o seu coração estiver aberto. Amém? Cutuca a pessoa que está ao seu lado. Seu coração está aberto, irmão? Mas, pastor, o que é um coração aberto? É uma boa pergunta, não é verdade? O que é um coração aberto? Um coração aberto é aquele que, quando Deus chega perto, você sabe, Deus quer tratar no meu coração. Um coração aberto é aquele que está buscando não as respostas que você quer ouvir. Você já ouviu a resposta que você quer ouvir? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, já ouviu a resposta que você quer ouvir? Hein? Já ouviu, Pedro Lira? Já ouviu a resposta que você quer ouvir? Às vezes a gente escuta a resposta que a gente quer ouvir, né? Mas aí a resposta que a gente quer ouvir resolve? Resolve o teu problema, a resposta que você quer ouvir? Não resolve. Então, quando você quiser escutar de Deus, abre o seu coração para ver os sinais que Deus está falando todo dia com você. Todo dia Deus está te dando uma resposta. Mas como muitas vezes você se prende aos seus argumentos, pergunta se a pessoa está ao outro lado, tem argumentos? O que é argumentos? O que é argumentos? Eu não mudo porque ela não muda. Porque se ela mudasse, eu já teria mudado há muito tempo. Eu não faço porque aquela pessoa não me ligou. Porque se ela tivesse me ligado, eu teria feito. Pergunta essa pessoa se ele faz o tempo todo isso. Aí, no final das contas, a pessoa não muda porque ninguém mudou, porque deixou de mudar e deixou de mudar de você também. No final das contas, se eu tivesse um namorado e ele fosse legal comigo, eu teria mudado. Muda quando tem namorado legal? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, muda? Muda nada, querida. Quando você tem um namorado legal, era isso que você achava que ia ser bom. Aí você vai querer ganhar $1 milhão. Quando você tiver $1 milhão, você vai querer ter uma cozinha para cozinhar. Quando você tiver uma cozinha para cozinhar, você vai querer ter uma bicicleta para andar.
E assim você vai querer colocar sempre valores diferentes daqueles que você tem, porque aquilo que você tem, você nunca dá. Pergunta a pessoa do seu lado, você dá valor àquilo que você tem? Você nunca dá valor àquilo que você tem. E parar para pensar, por que Deus está querendo transformar isso na sua vida e fazer a voz, o porquê ser respondido? Então é uma atitude humilde de fé e falar, eu quero ouvir Deus. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. E aí Deus quer te usar. Deus quer falar no seu coração. Mas quantos argumentos você usa para fingir que Deus não está falando com você? Então a nossa atitude espiritual, quando temos porquês, é que precisamos ouvir Deus. É ou não é verdade? Mas a gente escuta Deus falar através de outras pessoas ou através da voz dele no nosso coração? Deus pode usar outras pessoas. Mas se você não tiver com a voz de Deus no seu coração, se você não tiver, Deus me mostra. Como é que você vai reconhecer que aquilo está sendo para você? Como? Você vai estar sempre buscando, e como se Deus estivesse ao seu lado e você simplesmente não reconhece que Deus está falando algo dentro de você. Portanto, você tem que buscar o Senhor enquanto você pode, mas às vezes, quem tem capacidade para achar coisas que estão escondidas? Você consegue ver coisas que estão escondidas dentro de você? Puxa, eu perguntei isso para Deus, e Deus me respondeu através dessa situação. E com aquele tesouro que estava dentro do meu coração, porque eu tô juntando as peças que Deus está falando comigo, aí eu consigo encher. E quando você enxerga e finge que não está enxergando? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você é assim? Tem gente que enxerga, que Deus fala, e ela diz assim, não estou enxergando nada. João 20, 27, por favor. Mateus, Marcos, Lucas e... Se você está em Apocalipse, você está Leiam, por favor. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas. Por que Jesus falou isso? Porque ele tinha passado por uma crucificação e tinha um buraco nas... E aí ele falou, você não quer acreditar que sou eu? Então põe aqui a mão, bota aqui. E o que ele fez? O que ele fez, gente? O que fez Tomé? Não preciso colocar, eu creio. Foi isso que ele fez? Ele foi lá e botou a mão, né? É verdade, né? Mas por que Tomé fez isso? Ele deixou de ser um discípulo? Você não precisa deixar de ser um crente, uma pessoa que acredita, porque você precisa de fatos reais que possam ajudar a comprometer aquilo que você está em dúvida no seu coração, se é aquilo ou não. Agora, uma vez que Deus coloque a mão na sua frente e mostre, toca nessa ferida e veja que é isso, você pode pedir mais sinais de Deus? Chega uma hora que você precisa... não, eu tenho dúvida, eu não sei se é ou não é. Aí tá, e Deus vai lá e mostra, é. Depois você pode parar e falar, ai, será que é? Pode fazer isso? Não pode. Porque assim você vai estar voltando para a estaca zero de novo.
Quando você começa a buscar a Deus, você precisa começar por sinais, situações, seus porquês estão em aberto, então vai lá, vamos buscar um sinal, o outro sinal, Deus vai mostrando uma coisa, vai corroborando com a outra. Tá bom, Deus já está no passo quinto. Se no passo quinto você fala, será? O que acontece esse será? Pergunta a pessoa que está do seu lado, pergunta, cutuca, será? Será? Está lá no quinto. O cara, 25 anos casado com a mulher. Será? Meu Deus do céu, dessa altura do campeonato você vai perguntar, será? Será é no namoro, no noivado, mas será no meio não dá, né? Amém? Estamos entendendo isso? Deus foi fazendo e falando com você naquele caminho. Estava te mostrando o caminho. Agora é para você dizer qual o melhor caminho. Como eu posso crescer mais? Como eu posso me aprimorar mais? Como eu posso aprender mais de Deus? Como eu posso conquistar mais o meu marido? Como eu posso conquistar mais o meu namoro? Como eu posso conquistar mais o meu relacionamento com Deus? Você não pode voltar, não, então você é budista. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, já viveu isso? Estou com raiva de Deus, você é budista. Aí chegou lá, a pessoa chegou assim, eu acho que é melhor você voltar para a igreja. Aí você não vai ter dúvida, não é isso? Isso aconteceu. Uma pessoa foi num terreiro de macumba, com raiva de Deus, morrendo de raiva de Deus não me dá isso, então eu vou lá para o diabo. Aí chegou no diabo, a mãe de santo falou assim, você tem que voltar para a sua igreja. Ah, a pastora mandou ir lá para terreiro de macumba. Pode ir. Se você é de Deus, duvido que esse terreiro não vai, a pessoa não vai ter que falar alguma coisa de Deus falando, você é iluminado pelo Senhor. Eu não posso te tocar. É um desafio que eu faço. Não há nada, nenhuma escuridão que possa sobrepujar a luz de Deus. O tempo que você passa desperdiçando, tentando tirar, desamarrar coisas na sua vida, você deveria estar se aproximando mais de Deus, para que essas coisas nem cheguem perto de você. Há uma razão porque Deus colocou a luz. Lúcifer não foi criado para ser Lúcifer, ele foi criado por um anjo. A rebelião dele que o impediu de continuar no céu. Então, se você obedece, você está indo a contrário senso do mal. Se você obedece a Deus, quem pode te parar? Que trabalho com unha ou com sangue pode parar você? Há um poder sobrenatural de Deus. Deus é muito maior do que o diabo. E se você não acredita no mal, pelo amor de Deus, acredite em Deus. Que dessa forma, quanto mais você acreditar em Deus, mais você vai se aproximar do grande poder para impedir que qualquer mal chegue na sua vida. Amém? Mas estamos falando do porquê. Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Fale-me, Senhor, por quê? Se a sua atitude é porquê e você verdadeiramente no seu coração quer saber a resposta, então abre o seu coração, porque Deus Ele vai falar. Agora, se você está sempre perguntando por quê, porque na verdade você não quer ouvir. Se você está sempre perguntando por quê, porque você não quer ouvir o que Deus quer falar com você, você não quer mudar as coisas que Deus quer mudar em você. Então você está enganando quem? A quem você está enganando? Eu conheço pessoas que receberam tantas coisas de Deus, são tão capacitadas para viver aquilo que Deus tem, para alcançar almas, para ajudar pessoas, para mudar tantas coisas, e elas simplesmente decidem não viver isso. Elas não perguntam mais por quê. Elas não querem saber por quê.
Porque no fundo elas já têm a resposta dentro delas. Elas sabem que no momento que elas perguntarem por quê, Deus vai falar. E aquelas pessoas que não querem se comprometer com as coisas do reino, elas não perguntam por quê. Porque elas sabem que no momento que elas perguntarem, Deus vai falar. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, e Deus sempre vai falar. Talvez nos seus argumentos e na sua rebelião e na falta e ausência completa de obedecer Deus, você ache que Deus não está falando com você. Mas eu advirto, aqueles que têm um chamado de Deus, elas podem ir para Nínive, elas podem ir para onde elas quiserem ir, porque o barco vai acabar parando naquele lugar onde você vai ter que fazer algo. E Deus tem um tempo dele. Talvez você tenha um tempo seu, mas Deus tem um tempo dele. E que Deus possa ajudar você a estar naquela estação, na hora que Ele estiver chegando, para te pegar e te levar para a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Ô, pastor, é coisa esquisita esse negócio de trem, pegar na estação. Quero que Deus fale comigo, não. Se Deus falar comigo para eu comer quiabo, não quero comer quiabo. As pessoas chegavam perto de mim e morriam de medo. Antigamente, todo mundo vinha na igreja, todo mundo ficava com medo de mim. As pessoas diziam, eu sei lá o que ela vai falar. E se ela falar para eu casar com aquele homem feio? Eu não vou casar, não. Aí as pessoas conseguem perceber que, apesar de ter o dom de revelação, apesar de saber o que Deus quer falar com você, eu treino pessoas para ouvir de... Imagina, não sou guru. Eu vou ensinar a pessoa a aprender a fazer o que eu faço agora. É difícil a gente tirar de gente mesmo, já viu? Quem já chegou da sacola do supermercado e tirou o nó? O que você faz? Você rasga, não é verdade? Quem tem paciência de ficar ali? 2 horas. Pergunta a pessoa do seu lado, você tira o nó? Só pastor tira nó, fala. Pastor tira nó ou não tira nó? Fica lá horas. O frango descongelou e você já está lá tirando. Não é verdade? Tira ou não tira? Tem que ser pastor para tirar nó. Quanto mais nó, mais fechado aquele nó, mais o pastor gosta. Nossa, esse nó tá bom. Fica horas ali. Porque é isso. É isso que acontece quando você é apaixonado em fazer a vontade de Deus. Tudo que Deus traz para você é um grande desafio e uma bênção. Amém? Pergunta a pessoa que está de barba do seu lado. Você acredita nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus 22, 21. Disseram-lhe eles, de César então, ele lhes disse, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de... Como é que eu sei o que é de Deus e o que é de César? Existem coisas na sua vida que você sabe que é de César. É ou não é verdade? Por exemplo, ser amigo do síndico. Isso é de César ou é de Deus? Não, gente, isso é de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? Hein? Você entendeu isso? Existe coisa que é de César, aquilo que é de César, mas existem as coisas que são de Deus. As coisas que são de Deus levam você a um antagonismo, a uma unidade. Quando você está sempre argumentando as coisas, isso é de César. Quando você está, não, peraí. Eu acho que estou sempre arranjando uma desculpa para não fazer. Isso é de
Não, isso é de Deus, gente. Ela está reconhecendo que ela... É verdade? Pergunta a pessoa de branco que está do seu lado. É para você que ela está falando isso? Porque a gente rindo, gente. Olha... É para você mesmo. Não tem como evitar fazer revelação no culto que eu estou ministrando, porque esse é o meu dom. Amém? Então não é coincidência o que eu estou falando, é o que você está pensando, o que Deus está falando para você fazer. Isso é algo que é para você. E você vai aprender a fazer isso se você tiver com o seu coração aberto e disposto a fazer essa transformação. Então o que é de César, o que é de Deus? Teimosia é de César ou é de Deus? Submissão é de César ou é de Deus? Ficar brigando com o marido todo dia é de César ou é de Deus? Fingir que não escuta a esposa é de César ou é de Deus? Esposa, ficar cutucando o marido com tudo que ele está errado todo dia, é de César ou é de Deus? Então, se você quer ficar de Deus, você fica em? E fala, amor, eu trouxe essa comida maravilhosa, parmegiana, que você gosta tanto. E queria perguntar para você o que você acha, amor, de parar de jogar os seus sapatos em qualquer lugar. Isso é de César ou isso é de Deus? De Deus. Entendeu? A gente tem que separar o que é de César e o que é de Deus. Aquilo que a gente faz na nossa própria carne, no nosso próprio jeito. Cala a boca aí, mulher. Isso é de amor. Que tal um silêncio agora? Isso é de? Entendemos isso? Porque às vezes a gente realmente deixa de ser de Deus e passa a ser de César. Construir situações como homem não é, e mulher, não é a mesma coisa que você construir uma coisa com Deus. Se Deus está falando para você, tenha mais misericórdia. Amém? Você sabe que tem gente que tem língua igual espada, já viu assim? Matou. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, eu sou assim, amor? Ele vai falar, se não fosse assim, ela não estava falando, você é. Então, se você tem aquela vontade muito grande de responder naquela hora assim, daquele jeito, né? Você ouviu, tem vontade de responder naquela hora, o que você faz? Pega a sua espada e... Ok, gente, vamos de novo. Você tem uma resposta na ponta da língua. Quem já não tem resposta na ponta da língua? Qual é o carioca que não tem uma resposta na ponta da língua? Não é verdade? A carioca tem já tem aquele jeito, né? 3 jeitos de não passa sem, não recebe desaforo para casa. Aquela pessoa fez algum sarcasmo, alguma coisa que machucou seu coração. E aí você pegou aquilo e você quer se vingar, Aproveita aquele momento. Aí aquela pessoa falou alguma besteira, você vai lá e... De César você faz o quê? O que você faz? Cutuca também. Dai a César o que é de César. É isso que você faz? Não, você não vai dar nada, você vai dar o quê? De Deus. Amém? Foi quase. Você já viu? Vou fazer isso, a pastora falou. Ele falou, eu vou responder na mesma moeda. Não, você tem que dar o que é de... Entendemos isso? Então, quando você perguntar para Deus o porquê, provavelmente você já tem até a resposta. Porque o Espírito Santo já falou no seu coração e você está teimoso não querendo fazer. Pergunta a pessoa que está de azul listado, o que você está teimoso não querendo fazer? Você está de azul é para você. Azul escuro, azul claro, é um azul meio estranho. Mas vem cá, pergunta aí. É para você ou não é para você? Amém? Tadinho dos azuis. Aí a pessoa vem de amarelo no próximo culto. Aí eu uso amarelo também. Glória a Deus. Entendemos isso, igreja? Então, quando você perguntar para Deus, o que você tem que fazer? Abrir o seu coração. E aí Deus vai falar com você, não vai falar? Ele vai falar como? Vai mandar um raio, mandar uma transmissão da Rede Globo direto. O que ele vai fazer?
Nossa, isso aqui é uma coisa unida, uníssona. Deus fala com a gente como? Através da nossa humildade. A nossa humildade vai fazer algo incrível naqueles que buscam. É a humildade que transforma toda a cegueira espiritual através do orgulho desaparecer, porque você está humildemente esperando que Deus possa falar. E aí Deus, quando falar, pergunta a pessoa de barba, quando Deus fala com você, o que você faz? Desculpa pelo líder, não é nada pessoal. Vamos levantar então, por favor. Eu tenho certeza que aqueles que estão me ouvindo nesse momento vão saber que antes mesmo de você perguntar por que Deus já tem a resposta para te dar. Mas que você possa abrir o seu coração para receber essa resposta e ter humildade para entender que Deus está falando com... Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Clamamos, Senhor, por humildade. Te pedimos, Senhor, que o coração que estiver aflito nesse momento, que estiver buscando respostas, que tem necessidade, Senhor, do Seu poder na vida dessa pessoa, Pai. Pai, toca agora, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, um manto de humildade, ouvidos abertos, um coração arrependido, um coração que quer escutar. Levanta, Senhor, a Tua voz lá dentro do coração dessa pessoa e ministre para elas. Dê respostas, Senhor. Senhor, que elas possam aceitar a Tua resposta, que elas possam aceitar o Seu novo caminho. Oh, Pai, abra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, até aqueles que têm um coração duro, aqueles que têm uma cerviz dura, pelo sofrimento que passou, abra também esse coração, Jesus. Abra, Jesus, que a Tua voz possa entrar, que Tu possas mudar o coração daqueles que decidem Te escutar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqueles que nunca tiveram a possibilidade de ouvir de Deus, de ter um encontro com Jesus. E se você já teve, ajude-me nessa oração por aqueles que querem permitir que Jesus entre e transforme a sua vida. Repitam comigo: querido Jesus, entre no meu coração. Eu creio que Tu morrestes na cruz para me salvar. Abra minha mente, abre o meu coração, para que eu possa Te escutar. Em nome de Jesus.